Aqui em Marcos nós vemos o resumo de uma passagem onde Jesus expulsa o demônio do corpo de um homem. Ali, durante as suas andanças, Jesus faz a parada em uma casa com os discípulos para comer e se hospedar um pouco. E aí a multidão se aglomera ali também e quer ser curada e ouvir Jesus. Nisso, uma família sabe que Jesus está ali e leva para lá um homem com um espírito imundo nele. Estava possuído pelo demônio. Jesus então vai àquele homem e expulsa o demônio do corpo dele. Os fariseus que estão ali próximo questionam, falam que Jesus está possuído pelo próprio Beelzebul e que ele expulsa os demônios por ter contato com o príncipe dos demônios. Então Jesus pergunta aos fariseus: como é que pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra ele mesmo, ele não vai poder ficar de pé. Então, se Satanás se levantar contra ele mesmo e se dividir, ele não vai poder ficar de pé. E, obviamente, chegou o fim dele. Ninguém vai conseguir chegar na casa de um homem forte e roubar os bens dele sem antes amarrá-lo. Só depois que você amarrá-lo é que você vai poder roubar a casa dele. Essa passagem aqui é um pouco complicada, né? Jesus está dizendo que o diabo é o homem forte e o diabo tem reinado sobre a terra. Então, Jesus é aquele que tem atacado a casa do diabo. Então, para ele fazer isso, expulsar o demônio, ele tem que amarrar o demônio e, obviamente, o demônio vai fazer uma certa resistência. Então, só quem pode estar vencendo essa resistência é Deus. E Jesus continua: todos os pecados dos homens poderão ser perdoados, menos as blasfêmias contra o Espírito Santo. Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, vai ser culpado de pecado eterno. Enquanto Jesus pregava para as multidões, a mãe e os irmãos dele chegaram lá fora. Então alguém veio dar a mensagem para Jesus: Jesus, a tua mãe e teus irmãos estão te esperando. E ele perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos estão aqui, que são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quantas vezes a gente vê as pessoas fazendo curas e fazendo libertações de pessoas, às vezes até expulsando demônios mesmo, que é uma coisa mais difícil, mas nós falamos que aquilo ali não vem de Deus. Nós vemos lugares sagrados aí em que ocorrem muitos milagres, muitas curas, e tem gente que crê em Jesus, mas que fala que essas curas não vêm de Deus. Que quando uma pessoa é libertada pelo demônio por uma pessoa de uma outra religião que não tem a fé exatamente igual à minha, a gente fala que não foi libertado por Deus. E o que Jesus está explicando aqui pra gente é que toda a cura e toda a expulsão de demônios que é feita em nome de Jesus é feita por Deus. Não é o homem que está fazendo, mas Deus. Então não tem como aquilo ali ser feito pelo demônio para ludibriar a gente, para a gente acreditar em outra coisa. Isso não é possível. Claro, aquela pessoa que faz aquela cura ou que expulsa aquele demônio, depois pode cair em pecado. Pode realmente enganar alguém e tudo mais. Mas ninguém pode atribuir aquela cura ou aquela expulsão de demônios ao demônio. Isso aí é tirar o valor, tirar a glória e a honra de Deus, porque Ele está se manifestando na nossa natureza e precisa ser louvado e glorificado por isso. Então Jesus está explicando que o único pecado que não tem perdão é o pecado que é feito diretamente contra Deus, que é esse, quando você fala que aquele milagre, aquela cura, aquela manifestação divina não provém de Deus. Nessa questão da mãe e dos irmãos de Jesus, à primeira vista nós podemos achar que Jesus está menosprezando a mãe e os irmãos dele. Mas é óbvio que Jesus nunca faria isso com nenhum ser humano, quanto mais com a mãe e com os irmãos dele. Ele está dizendo que a família dele realmente é aquela que convive com ele rumo à terra prometida de Deus, que vive os ensinamentos de Deus, que escuta os ensinamentos dele, que faz a vontade de Deus. Se nós temos dificuldade para levar a nossa família para o céu, os nossos amigos para o céu, para ouvir a palavra de Deus, não fiquemos tão preocupados com isso. Nós temos que buscar a nossa família de Deus. Nós temos que ir à igreja. Temos que ter os nossos irmãos que buscam a Deus também do nosso lado. É essa amizade, é essa família que Jesus quer dar valor aqui. Quer que nós também demos valor. As pessoas que estão buscando a Deus conosco.